Oi, 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 tudo bem? Quem tá falando é o Gilberto. Tô passando aqui rapidinho pra gente bater um papo rápido. Porque é o seguinte, eu acho que se você tá tendo acesso a essa mensagem minha, com certeza você já me conhece, com certeza a gente já está interagindo aí há algum tempo, e aí você já sabe um pouquinho da minha missão, né? Talvez você já saiba um pouco da minha história, do tanto que eu sofri lá atrás, eu tenho muita legitimidade para falar de reprovação, eu também tenho muita legitimidade para falar de aprovação, tanto na minha vida quanto na vida de todos os milhares de alunos que eu já aprovei, então talvez você já me conheça. E o que eu vou te falar agora é mais um desabafo, tá? Talvez o que eu vou te falar nesse áudio possa te incomodar um pouco, possa te tirar um pouco da zona de conforto. Você vai falar assim, caramba, eu não pensei que ele ia falar desse jeito comigo. Mas enfim, isso é tudo com o objetivo de realizar minha missão mesmo. Minha missão é realizar seu sonho, é fazer com que você viva as suas paixões, é que você se orgulhe da história que você vai contar daqui a alguns anos. E basicamente é o seguinte, olha só, sempre no finalzinho de ano, ou no início de ano, a galera começa a organizar um planejamento de vida, né? E dentro desse planejamento está lá o planejamento de estudos para 2019, com as metas, aquela coisa toda, onde é que eu vou estudar, o que eu vou estudar. Só que muita gente falha em algumas coisas. Tem um aplicativo que cresceu muito, hoje em dia eu uso demais quando eu viajo, chama Waze, né? O Waze é um aplicativo que te mostra o melhor caminho, a melhor rota, que vai te gastar menos energia, menos tempo, menos gasolina, que vai ter menos trânsito. Mas basicamente para o Waze te mostrar qual que é o melhor caminho, você precisa colocar onde você quer chegar. No nosso mundo, isso aí chama-se objetivo de aprovação. Onde você quer passar e o curso que você quer passar. Você já sabe que a maioria dos estudantes que me procuram, principalmente aqui na escola, são para medicina, os meus cursos online também. Só que às vezes eu escuto de alguns assim, para mim medicina em qualquer lugar tá bom. Só que não é bem assim, porque todo e qualquer vestibular tem 5 grandes particularidades. Eu não sei se você já me viu falando disso. O primeiro são os conteúdos mais abordados. O segundo são os pesos de cada disciplina. O terceiro é a estrutura da prova. O quarto é o gerenciamento de tempo durante a prova, que eu chamo de GTP. E por último são as obras literárias. Quando eu falo de conteúdos mais abordados, o que é isso? É a recorrência. Quando você pega uma prova do Enem, você vai pegar lá 6 provas anteriores do Enem, você vai notar que existe uma probabilidade muito grande de cair ecologia, de cair cinemática, de cair funções orgânicas. Então, existem algumas matérias que o vestibular gosta mais que outros. Isso a gente chama de recorrência ou conteúdos mais abordados. Quando você olha as recorrências do Enem, são recorrências diferentes da prova da FUVEST, da FAMERP, da FAMEMA, da Unirv aqui, da minha região, da Unievangélica, do Rio Grande do Sul, enfim. São recorrências diferentes. E depois eu falo de pesos, né? Cada universidade trabalha com pesos distintos para cada área do conhecimento, mesmo sendo a mesma prova. Exemplo, para você entrar hoje em dia na UFG, quais são os pesos da UFG? 3 para ciência da natureza, 2 para linguagens, 2 para redação, 1,5 para humanos, 1,5 para matemática. Agora, se você quiser entrar na UFMG, já são pesos igualitários. Não são os mesmos pesos da UFG. Então, mesmo sendo a mesma prova que o Enem, as universidades elas dão pesos diferentes. E é claro que isso vai alterar, sim, seu planejamento de estudos. Obviamente, você tem que ficar muito bom nas matérias de maior peso e nas matérias mais recorrentes. Depois de recorrência, peso, eu falo de estrutura da prova. Quando você pega a prova do Enem, ela é dividida em 2 dias, provas de 90 questões. Você tem redação no primeiro dia, não tem no segundo dia. Quando você pega uma prova da FUVEST, já é uma estrutura diferente. Você tem 90 questões de todas as matérias em um dia só. E depois você vai ter uma segunda fase, que não é só um dia também, são 2 dias agora. Antigamente eram 3, agora são só 2. Quando você pega uma prova da Unirv, que é aqui da minha região, já é diferente também. É um dia de prova, mas é certo ou errado. Então são 36 questões, cada uma tem 4 itens. Você multiplica ao todo, são 144 itens, é como se tivessem 144 questões. Então as estruturas das provas são diferentes. E assim, a modalidade mental de resolução de questões ABCDE é diferente de discursiva, que é diferente de certo ou errado. Então você tem que ficar muito bom no modelo de prova que você quer passar. Depois, eu falo de gerenciamento de tempo. Quando você pega a quantidade de tempo que você tem e divide pelo número de questões, você vai saber quantos minutos você tem por questão. Você vai notar que para o Enem é um GTP, que para a FUVEST é outro GTP, que para a Unirv é outro GTP. E o que você tem que fazer é bolar uma estratégia de tempo para quando chegar no dia, você não ter que chutar as últimas 15 ou as últimas 20 questões, como acontece com muita gente no Enem. E Gilberto, como é que eu monto uma estratégia de tempo de prova? Você monta de acordo com o seu perfil. Só que a grande questão não é ter uma estratégia, é ter uma estratégia treinada ao longo do ano.
Você não vai montar uma estratégia para o dia do Enem, você vai montar uma estratégia para colocar nos seus simulados toda semana. Daí você vai treinando aquela estratégia até ficar bom nela. E geralmente você não fica bom numa estratégia de uma vez só assim não, tá? Demora um pouco mesmo. Cuidado para não sofrer da síndrome da fila do supermercado. Você chega na fila do supermercado e fala, meu Deus, não tá andando de jeito nessa fila. Aí você vê a fila do lado e ela tá andando mais que a sua. Aí você vai lá e muda de fila. Mas aí quando você muda a fila que você mudou, para. E a que você tava começa a andar. Aí você fala, que droga, eu vou voltar de novo. Aí você volta para a fila que você estava no começo de novo, aí ela para de novo. Se você ficar mudando de fila, chances são que você nunca vai chegar no caixa. Então pega uma estratégia de tempo, foca nela toda semana até você ficar bom nela. Beleza? É claro que se for ruim, você vai ter que ir mudando, alterando, melhorando o processo. Mas não fica mudando só porque no primeiro dia não deu certo, não. E por último são as obras literárias. As obras literárias tem vestibular que cobra, tem vestibular que não cobra. Se for fazer uma prova da União Evangélica, da Unesp, do Enem, eles não vão cobrar obras literárias. Agora, se for fazer uma prova da FUVEST, da Unicamp, da Unir, por exemplo, eles vão cobrar obras literárias. E a grande questão é você saber, além de quais são as obras cobradas, é como que eles cobram. Quando você pega uma prova da FUVEST, ela cobra um enredo mesmo, você tem que ler o livro, conhecer de verdade. Outras provas, às vezes nem cobra tanto o enredo assim. Se você conhecer um pouquinho do autor, conhecer a escola literária que ele pertenceu, conhecer as características daquela escola, conhecer um pouquinho da biografia dele, você já consegue responder. Por isso que é importante você conhecer a prova. Então, assim, antes de começar a estudar, foca nesses 5 pilares que eu acabei de falar. Foca em uma prova e descubra quais são esses 5 pilares. Quais são os conteúdos mais abordados, quais são os pesos de cada disciplina, como é que é a estrutura da prova, gerenciamento de tempo, as obras literárias. E é claro que você tem que ficar muito bom em cada um desses pilares. Imagina, você que vai prestar 10 vestibulares. Cara, ficar bom nesses 5 pilares para um já é difícil. Imagina para 10. Não estou falando que você não tem que prestar 10. Você pode prestar 10, mas tenta ficar bom em um. Coloca esse aí, aquele que você tem vontade visceral de passar. Fica bom nesses 5 pilares para esse vestibular. Beleza? Espero que o seu ano de 2019 comece bem, tá? E a gente vai conversando por aqui, tá? Um grande, grande abraço. E vamos